Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. Advogado, professor universitário, procurador concursado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ele foi vereador por Belo Horizonte, mas abriu mão do mandato para assumir a Secretaria-Geral do Governo de Minas no primeiro mandato de Romeu Zema. Filiado ao Partido Novo, em 2022, foi eleito vice-governador do estado. Matheus Simões é o entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Governador, seja bem-vindo ao Abrindo o Jogo. Obrigado, Edilene. É uma alegria estar aqui com você hoje. Alegria toda nossa ter o senhor aqui no estúdio em Brasília. Hoje, governador em exercício, já que o governador Romeu Zema está há alguns dias em missão internacional, e nós vamos começar falando sobre esse assunto. Essa agenda internacional do governador Romeu Zema, que passou pela Itália, pela Áustria e agora nos Estados Unidos, tem hoje qual o principal ponto para o governo de Minas considerado importante? Edilene, o governador faz viagens sempre à busca de investimentos. Nova York talvez seja uma exceção, a gente fala disso num minutinho. Mas na Itália, onde o governador foi primeiro, ele esteve, para além de acompanhar obras da empresa que ganhou a concessão do Rodoanel, importante, a gente foi lá ver a Eurovia que ela está administrando, ele também esteve com empresas que estão fazendo investimentos no Brasil, que estão anunciando investimentos. A Ágia, que está fazendo um investimento grande na região metropolitana para geração de energia a partir de gás metano do lixão de Sabará. Lixão não, né? A gente fala, mas é um aterro até muito ecologicamente correto. E com a Fassa Bortolo, que é aquela fábrica de argamassa que veio para Matosinhos recentemente. São dois investimentos, inclusive, na região metropolitana que foram visitados pelo governador, com assinatura de protocolos de quase 450 milhões de reais de investimentos e geração de mais de 300 empregos. Seguiu para a Áustria, onde teve uma conversa ainda mais importante, pensando regionalmente, foi a conversa com a Andritz, que é uma empresa que produz peças para usinas hidrelétricas e que está se instalando em Governador Valadares. Assinou o protocolo de instalação. Isso vai significar a geração de emprego industrial numa região que não via chegada de indústria há anos. E é o primeiro grande investimento que chega a Valadares desde que Valadares foi incluído na zona da Sudene. Então, para a gente, uma evolução muito importante, Edilene. Mais importante ainda é a gente, com isso, tirar o medo que surgiu no Vale do Aço quando Valadares foi levado para a zona da Sudene, porque como Valadares está a 100 quilômetros de Patinga, a pessoa fala, meu Deus, a indústria metal mecânica vai sair de Patinga, vai sair de Fabriciano de Timóteo e vai lá para Valadares. Nós não tivemos fugas de empresa, mas estamos tendo atração de novas indústrias. É muito importante para a região leste de Minas a gente industrializar mais a região, porque a região que vive só de comércio, com o tempo começa a se empobrecer. Então essas agendas de investimento foram as mais importantes da viagem europeia do governador. Agora a ida do governador para Nova York, para os Estados Unidos, inaugura um capítulo novo nessa viagem, porque Minas Gerais recebeu um convite da ONU para que pudesse participar da semana da Assembleia Geral da ONU, em que só participam presidentes, chefes de Estado. E o governador, para receber esse prêmio, foi o primeiro governador de Estado do país a ser convidado a participar da Assembleia Geral, no painel especificamente que trata de clima. Minas Gerais ganhou o prêmio de Estado subnacional que agiu de forma mais efetiva na neutralização de carbono no mundo. Para a gente ter ideia, Edilene, ganhamos da Califórnia, ganhamos do Quebec, ganhamos da Escócia, que são considerados os três grandes players em questão ambiental no mundo hoje, graças ao nosso Race to Zero, aquele compromisso que nós assinamos com o Reino Unido já agora há 3 anos. Depois disso, nós fizemos o levantamento que eles chamam de inventário de carbonização e descarbonização, ou seja, quais são as áreas da economia que emitem mais carbono, e já aprovamos o plano de descarbonização, dizendo quais são as indústrias que têm que se adaptar, o que a gente tem de fazer de diferente. Então, muito bom para o estado de Minas ser reconhecido como um player que está agindo ativamente, e é bom para o Brasil, porque o estrangeiro, quando olha para a gente em questão ambiental, e eu estou muito à frente da questão da responsabilidade ambiental dentro do governo, eu vejo isso, o estrangeiro acha que o Brasil inteiro é a Amazônia. Então, toda vez que você tenta mostrar o que está sendo feito, fala, mas porque vocês desflorestam a Amazônia. Fala, isso é um problema do governo federal e dos governos do norte do país. Mas a gente não pode confundir o que acontece no resto do estado. Por exemplo, fizemos um estudo, um levantamento no mês de março desse ano, que mostra que 99,4% de todas as áreas de café do estado, hoje em produção, não apresentam nenhum tipo de desmatamento irregular desde o ano da edição do Código Florestal, 11 anos atrás.
Então, nós estamos muito bem posicionados em termos de responsabilidade ambiental e estamos caminhando a passos largos na direção de cumprir as metas do Race to Zero, realmente zerar a emissão de carbono até 2050. E esse esforço é em todas as áreas. Na área da mineração também tem esse esforço? Isso tem alguma coisa a ver com mineração de lítio em Minas Gerais? A última vez que o Zema esteve em Nova York neste ano foi para uma pauta relacionada ao lítio em Minas. Tem alguma novidade nesse sentido? Tem, Edilene, e na verdade a gente vem se destacando na lógica da economia verde, né? E o lítio é mais uma dessas frentes, porque nós estamos falando de lítio para bateria, que é a base do que é a eletrificação da frota do resto do mundo. Até faço um parêntese aqui para dizer que muitas vezes eu vejo as pessoas falando, nós precisamos aumentar a frota de carro elétrico no Brasil. Não, nós temos de ser grandes fornecedores de material para baterias. Nós não precisamos nos preocupar em transformar os nossos carros em elétricos, porque os nossos carros a etanol, Edilene, equivalem a carros elétricos. Hoje, no Brasil, por conta do consumo de etanol misturado, inclusive com gasolina, esses estudos já estão feitos, inclusive, pelo governo federal, nós temos o equivalente, por conta do etanol, a 25% da frota rodando, 20%, perdão, da frota rodando como se fosse elétrica. Então, nós, na contagem mundial de emissão de carbono por veículo leve, temos 8 milhões de carros elétricos rodando no Brasil, contra 500 mil rodando na Europa, 500 mil rodando nos Estados Unidos, por conta do nosso etanol, que é um etanol de cana e que ele é zero em emissão de carbono. A emissão dele é praticamente a mesma dos carros elétricos se existissem no Brasil em mais volume. Então, nós temos que explorar o lítio, porque é uma grande oportunidade. Nós temos de avançar nos projetos de hidrogênio verde que estão caminhando, e a mineração é muito importante nisso. Ela tem condição, junto com as nossas usinas fotovoltaicas, de trabalhar na lógica da produção de hidrogênio verde. E a mineração entra nessa nossa pauta ambiental de uma forma muito importante, porque os novos minérios especiais são todos minerados com uma diminuição dramática do uso de recursos naturais. Para você ter ideia, a gente usa menos de 30% do volume de água que os outros países do mundo usam para explorar lítio. E isso significa uma economia de recurso. Nós só temos empilhamento a seco em Minas Gerais desde o rompimento da barragem de Brumadinho, o que significa mineração com baixíssimo impacto. E a gente está saindo dessa posição de mineração exclusivamente de minério de ferro, que é importante, vai continuar acontecendo em Minas, mas saindo exclusivamente de minério de ferro para passar para terras raras e minérios especiais estratégicos. Nós já somos o maior produtor de nióbio do mundo, estamos nos tornando um dos grandes players de lítio no mundo. Nós já temos 2 empresas operacionais, a CBL e a Sigma, mas temos várias outras já em processo de implantação ali na região de Salinas e na região do Vale de Jequitinhonha como um todo. Então, muitos avanços na lógica de uma mineração diferente da mineração tradicional. Lembrando que nós não vamos deixar de ser um estado minerador nunca, né, Edilene? Eu acho até curioso, eu rodo pelo estado, em cada lugar que eu vou eu descubro uma riqueza mineral diferente que pode fazer diferença para aquela região. É o caso do lítio no Vale de Jequitinhonha, mas é o caso do feldespato no Mucuri, é o caso do minério de ferro no alto do Rio Pardo. Então tem regiões hoje em Minas que ainda não mineram e que estão prontas para começar a minerar ao longo do tempo. Nesta quarta-feira, 20 de setembro, o governador Romeu Zema está em Nova York e o presidente Lula também está em Nova York. A próxima ocasião em que os dois estarão na mesma cidade será no dia 27 de setembro, na semana que vem, em Belo Horizonte. De fato, está confirmada a presença de Zema para Belo Horizonte nesta semana. Ele estará na capital mineira e terá um encontro entre Lula e Zema em Belo Horizonte? Direto, estamos esperando a confirmação da agenda oficial do presidente da República, que ainda não foi divulgada, mas estive com o ministro Padilha quando ele fez a visita a Belo Horizonte no último final de semana e ele confirmou que o presidente irá a Belo Horizonte no dia 27. Então estamos prontos para recebê-lo, tanto o governador como eu. Para nós é importante a gente separar divergência ideológica e trabalho administrativo. O fato de o governador Romeu Zema e o presidente Lula terem orientação política ideológica diferente não pode atrapalhar os investimentos que Minas precisa receber. E eu acho que essa interlocução ela é boa para o mineiro, independentemente de ser um mineiro mais alinhado à esquerda ou mais alinhado à direita. Por exemplo, nós fomos o 3º estado mais contemplado no PAC. E eu tenho de ser justo. Tudo o que nós apresentamos de pedido ao governo federal foi incluído no PAC. A gente espera que essas obras sejam colocadas na rua. Então nós estamos falando de 0,40 nas 2 direções, nós estamos falando de 2,62 nas 2 direções, nós estamos falando de 381, essa lenda, né, que virou uma lenda a concessão da 381. Nós falamos da 367, que é exatamente essa que corre no centro
da questão do lítio lá perto de Araçuaí. Estamos falando da 251 entre Salinas e Montes Claros, que é certamente a rodovia mais perigosa do estado hoje, a 116, todas essas estão incluídas. Estamos falando das barragens de Gravatá e de Jequitaí. Então tem muita coisa importante para acontecer em Minas Gerais, e a gente ignorar que a União e o ente federado Minas Gerais tem que trabalhar em conjunto não vai nos levar a lugar nenhum. Estamos trabalhando em conjunto nas linhas de educação, infraestrutura e saúde, que são onde a gente tem mais pontos de colaboração para levar adiante. Então Lula e Zema devem estar numa mesma agenda em Belo Horizonte na semana que vem? Certamente, nós estamos só aguardando efetivamente entender o que o presidente vem trazer. Por exemplo, tem obras que nos interessam muito, como essas obras de intervenção rodoviária do entorno de Belo Horizonte, que talvez façam parte do anúncio na próxima semana, que são as obras do atual anel rodoviário, que deve se transformar numa via expressa no momento em que o anel metropolitano for concluído. São obras muito grandes em cima das nossas principais avenidas. Então a gente tem que entender como é que isso vai ser feito, participar do planejamento disso, até porque os projetos dessas intervenções foram feitas pelo DR no passado, pelo órgão estadual. E temos as estradas, que são a nossa maior preocupação, que a gente espera que o presidente também possa tocar no assunto dela. A gente tem essa expectativa da 381 ir a leilão ainda no mês de dezembro, e da 040 no começo do ano que vem, e a 262 ainda um pouco na indecisão. Então precisamos sim desse encontro, dessa conversa, para que as coisas possam avançar. Então possivelmente estarão juntos em uma agenda relacionada à mobilidade. Eu acredito que sim, porque são os temas mais impactantes para a gente. Agora, é claro, a agenda do presidente é controlada pela presidência. Se os temas que o presidente for tratar em Belo Horizonte forem outros, a gente se ajusta para poder até levar essas questões a ele. Eu mesmo estava preparando esses dias, e aí minha equipe perguntou, por que você está preparando uma lista de pleitos para apresentar ao ministro Rui Costa? Você já tem uma reunião marcada com ele? Ele falou, olha, nós teremos, se não a oportunidade de encontrar com a equipe do presidente no dia 27, várias outras oportunidades de encontrar com os ministros, que a gente vai provocando ao longo do tempo, e a informação que a gente tem é que o PAC vai ser ampliado, isso tem sido repetido pelos ministros. Então nós temos outros pleitos que precisam ir para o PAC. Por exemplo, nós precisamos tirar do papel o corredor da Amazonas, corredor de ônibus da Amazonas. Ele demanda um investimento grande que não é do Estado, tá certo, Edilene? Isso é uma questão de Contagem e Belo Horizonte. Mas o Estado tem todo interesse em tirar isso do papel, porque isso muda a característica de mobilidade da região metropolitana. Os nossos grandes investimentos hoje estão na pauta da mobilidade, e eu diria que a nossa única pauta grande com o governo federal, que não tem a ver com mobilidade e com infraestrutura de irrigação, no caso das barragens, é o acordo de Mariana, obviamente, mas esse acho que não é um tema para a presença do governador com o presidente, porque as equipes técnicas têm se falado diariamente. O que entra no PAC ampliado, se de fato houver um... A gente vai apresentar, vai endossar pedidos dos municípios, porque esse PAC ampliado eles estão falando que é exatamente para atender agora os municípios. Então a gente entra reforçando com estudos alguns pedidos municipais que são muito importantes. Macrodrenagem, porque a gente tem muito problema de alagamento em vários pontos do estado. Esse é um problema municipal, mas o governo federal disse que vai atender os municípios. A gente está pondo de pé um plano de macrodrenagem para os municípios, para que eles possam apresentar para o governo federal. A gente tem problemas em Belo Horizonte que a gente tem tentado remediar, como as bacias estão sendo construídas no Ferrugem, lá em Contagem, para evitar aquela situação terrível da Andradas. Mas outras regiões do estado têm o mesmo problema na região metropolitana e em outras regiões do estado. E também questão de mobilidade urbana, que essencialmente a discussão dos ônibus. Eu entendi que a prefeita Marília pretende também apresentar pleitos ligados ao metrô e à extensão do metrô para Contagem, porque os estudos que a prefeita adequadamente tem falado em fazer para estender a linha até Contagem, isso não está contemplado no contrato atual de concessão. Então precisaria de dinheiro para isso, recursos são... Metrô é um negócio caro, né, Edilene? É uma solução boa, mas muito cara. Então eu estou entendendo que isso também vai entrar e nós vamos estar junto com a prefeita, porque faz todo sentido o pleito dela. Não sei se quem nos acompanha sabe disso, mas eu tenho diariamente um fluxo de mais de 300 mil pessoas que saem de Contagem e vão para Belo Horizonte. Todos os dias. E o fato delas terem de fazer isso usando Via Expressa e Amazonas faz com que, e o anel de alguma forma, faz com que essas três vias fiquem completamente assoberbadas. O metrô podia fazer muita diferença. Aproveitando que o assunto é mobilidade, o governo pretende lançar, o governo de Minas, um novo pacote de concessões, e queria que o senhor fizesse um balanço do que foi feito recentemente. Edilene, nós somos o estado que mais fez concessões ao longo dos últimos 4 anos. Foram 16 projetos colocados na rua.
Nós temos já, nesse momento, 2.500 quilômetros de rodovias em Minas Gerais que foram concedidas à iniciativa privada. Os últimos 3 lotes, que é o lote Triângulo, o lote Sul e o lote Varginha-Furnas, somam 1.500 quilômetros quase. O lote Varginha-Furnas é o mais recente. Nesse a gente ainda está começando a ver as intervenções sendo feitas. Mas o lote Triângulo e o lote Sul já tem muita intervenção que foi feita. Por exemplo, o senador Zé Bento, não sei se você vai lembrar dessa cena que até o senador Cleitinho fez um vídeo lá falando que parecia que tinha passado um terremoto. Ele tem razão, porque é uma pista longa que ficou toda mexida e esse trecho ficou 1 ano, Edilene, fechado, porque a gente não conseguia pôr a obra no chão. A concessão foi assinada, em 60 dias a via estava refeita com outro traçado e já estava funcionando normalmente. De Araxá a Uberlândia, onde também foi concedido, nesse caso o lote Triângulo, eu, no começo desse ano, furei 3 pneus numa única viagem, indo para Uberaba através de Santa Juliana. Quem é de lá vai entender, porque o caminho não é esse, mas eu fui fazer Uberaba via Santa Juliana, passei nessa rodovia, 3 pneus furados, no intervalo de 100 quilômetros. Ela já está toda repavimentada, sem nenhum tipo de risco mais para quem passa por ali, reduzindo em mais de 30 minutos o deslocamento entre essas 2 cidades, que estava demorando 2 horas e meia. Então, a gente já tem muitas transformações acontecendo. Claro que agora a gente vai começar a ter a cobrança dos pedágios no lote Sul e no lote Triângulo, isso gera aquela ansiedade de começar a pagar, mas a gente fez concessões num formato mais inteligente, que a obra aparece antes do pedágio. Porque aí quando a pessoa começa a pagar, ela já entendeu o que vem de benefício, então ela já está sentindo isso. Para além dessas concessões, dessas 3 concessões que já estão rodando, e da do Rodoanel, que está contratada com dinheiro separado e rodando, mas é porque ela tem a aprovação do projeto do Rodoanel é um negócio complexo, porque ele é um anel muito grande, né? Então, a gente imagina que a obra ainda gaste pelo menos 18 meses para a obra física de movimentação de terra começar. Mas além dessas 3, a gente tem outras concessões importantes, como foram os nossos parques, os parques da Rota Lund, que está valendo a pena visitar, tá dando gosto de ver como é que mudou a condição de acesso à Rota Lund inteira, e temos perspectivas de que novas concessões venham a ser feitas. Para o futuro, Edilene, a gente dividiu as concessões em 4 grandes blocos. Nós temos parques, e aí o Parque do Rio Doce deve entrar em concessão ainda no primeiro semestre, ele é o próximo a entrar em concessão. Já concedemos Ibitipoca, que também já está sofrendo intervenções, e Rota Lund, agora o próximo é Rio Doce. E vai ser quando o lançamento? Primeiro semestre. A gente ainda não marcou a data não, mas a gente quer fazer no primeiro semestre. A gente tem também uma questão de sondagem de mercado para saber o momento mais adequado para conseguir as melhores propostas, né? Mas ele já está bem pronto, até porque o acesso ao parque, as obras de acesso que são rodoviárias já estão em andamento, que isso era importante para viabilizar. Nós temos um segundo eixo, que é o eixo de mobilidade, em que vai entrar 3 grandes iniciativas. Mais estudos sobre concessão de rodovias, tem 2.500 quilômetros em estudo neste momento para a gente saber o que deles vai dar para licitar. Trecho mais aclamado qual seria? Tem um trecho que é um trecho mais importante para a gente, mas a gente está precisando de dinheiro para pôr ele de pé, que é o trecho que vai da 040. A gente chama ele de trecho Mariana, mas na verdade ele é muito mais do que Mariana, né? Porque ele sai da 040, passa em Ouro Preto, Mariana e chega a Ponte Nova. Esse trecho talvez seja o trecho mais importante nesse momento, porque ele tem um impacto turístico muito importante para nós. Para além da questão de escoamento de produção. Então, nós temos, desses 2.500 quilômetros que estão em estudo, a gente espera por 1.500 em concessão ainda durante o governo Zema, mais 4 lotes, portanto. Temos uma segunda frente, que é a de mobilidade urbana. Então, nós estamos falando das estações do MOVE na cidade como um todo, construindo os terminais de integração que não foram construídos no passado. Então, nós temos pelo menos 4 novos grandes terminais de integração que estariam previstos, por exemplo, para Santa Luzia, Vespasiano, Contagem, com mais um grande terminal de integração. Então, ao molde dos nossos grandes terminais, como é o que nós temos na região da Pampulha. Concessão para quando? Essa concessão demanda conversa com as prefeituras. A gente tem condição de colocá-la na rua no final do ano que vem, mas talvez ela fique para 2025, porque ano que vem é um ano difícil para os municípios, né, Edilene, por conta da eleição municipal. E temos um terceiro eixo, que esse vai no primeiro trimestre agora para concessão, que é o eixo das balsas de Furnas. Para a gente que mora longe de Furnas, parece uma coisa muito
louca você ficar falando de balsa hoje em dia, né? Mas Furnas é muito grande. Se você não tem as 8 balsas funcionando, tem cidade que você gasta 2h30 para atravessar um trecho de 4 quilômetros de água em linha reta. Não vale a pena construir uma ponte, mas não tem cabimento você obrigar as pessoas a andarem 200 quilômetros para chegar numa cidade que está do lado de lá do rio, então, do lago. Então a gente vai colocar essa no primeiro trimestre na rua, está bem adiantada, inclusive com a participação de Furnas Centrais Elétricas. Então esse é o segundo bloco de concessões, que é o bloco mobilidade. Nós ainda temos os estudos de concessão para manutenção dos nossos prédios públicos, então um grande projeto de manutenção de escolas, para a gente ter uma concessão do serviço de manutenção escolar. O que acontece, Edilene? A gente reforma a escola, as escolas estão um brinco. Só que queima uma lâmpada, é difícil de consertar, enferruja uma porta de banheiro, é difícil de trocar. Tudo isso é complexo para os diretores administrarem com caixa escolar. Então a gente está pegando um modelo que já é usado em outros estados, em que a gente tem uma grande concessão que é responsável por manter as escolas sempre brilhando. Não é obra em escola, é manutenção escolar para os prédios estarem sempre em boa condição de uso. Então esse vai ser uma grande licitação. Essa licitação está prevista para o segundo semestre do ano que vem ou o primeiro semestre de 25. E por último, a concessão de equipamentos culturais. O mais óbvio deles é a concessão da Serraria Souza Pinto. Está com consulta pública aberta para manifestação de interessados. A gente tem que pensar na serraria como um equipamento que tem que fazer sentido ali no centro de Belo Horizonte. Então, tem outros equipamentos no estado que estão sob estudo, como alguns centros de exposição, mas eu acho que esse é o nosso pacote de saída. Muita coisa interessante para que permita que a iniciativa privada atue e a gente possa focar naquilo que é central para a gente: saúde, educação, segurança e infraestrutura básica. E vai conceder a Serraria Souza Pinto pelos planos do governo quando? Essa tinha condição de ir à consulta ainda esse ano, mas a gente acha que final de ano não é uma época boa para abrir edital. Então estamos esperando para abrir no comecinho do ano que vem. Ela está pronta para ir à praça. Ela, na verdade, estava pronta para ir no ano passado, mas a pandemia atrapalhou muito o setor cultural. Né? Assim, falar para o pessoal do setor de cultura que a gente ia pôr alguma coisa em licitação de equipamento cultural depois de 3 anos de pandemia, o pessoal estava todo arrepiado. Tanto que a gente passou a rodoviária na frente. Né? Quando nós concedemos a rodoviária, a ideia era conceder a serraria antes da rodoviária. Adiamos a serraria, mas ela está chegando aí também. Agora, em relação a rodovias, voltando nesse tema obras da agenda do Lula em Belo Horizonte, já ficou acertado do que pode ser anunciado em relação a 381 e 040? Na 381 nós temos um anúncio feito pelo Ministério de que ela iria a leilão no mês de dezembro desse ano, só que a gente não teve a confirmação da data. A gente que já vê essa novela há muito tempo, né, deixa a gente um pouco ansioso, né? Todo mundo está um pouco ansioso lá no governo. Então, espero que a gente possa avançar com datas. Nós temos um compromisso do governo que 381 e 040 são para os próximos 6 meses. Uma esse ano e uma no começo do ano que vem. E que a que demoraria mais é a 262 e o trecho Juiz de Fora Rio, da 040, porque eles estão fazendo um acordo separado, talvez não haja uma licitação, seja uma renovação de contrato. Mas eu estou também ansioso para ter data. Também estou ansioso para ter a data da 367, porque aí não é concessão, é obra. A gente precisa pôr a obra no chão. A estrada entre Almenara e Araçuaí está muito ruim. Alguns trechos são impraticáveis hoje. Eu levei para andar 50 quilômetros, quase 2 horas nessa estrada no final do ano passado. Não tem cabimento uma coisa dessa e o nosso lítio passa por lá. Nós precisamos resolver esse problema. Então eu estou um pouco ansioso com prazos. Mesma coisa com a barragem de Jequitaí. Que o que competia ao Estado, nós avançamos bastante. Eu preciso que a União agora comece as obras efetivamente, porque vai ser a maior barragem do país. Né? Como é que o senhor avalia que está hoje a relação com o governo federal? Edilene, acho que nós temos pautas diferentes. Estou eu falando aqui de concessão. O governo federal não quer falar desse assunto, tá certo? Mas é uma posição ideológica do governo federal. Mas nas pautas práticas a gente tem conseguido caminhar. Saúde, por exemplo, repasse de recursos para os nossos hospitais, estamos conseguindo avançar. Investimentos nas universidades, que nós tivemos que aportar R$1 bilhão de dinheiro do Estado nas universidades federais nos últimos 2 anos, porque a gente precisava que algumas coisas fossem feitas e as universidades estavam sem dinheiro. Aparentemente o dinheiro está chegando. Essas rodovias foram incluídas no PAC. Então a relação que diz respeito à pauta administrativa de política pública está andando. É claro que ninguém espera
que o governador e o presidente sejam aliados políticos, mas que os dois governos andem bem, a gente espera e acho que a gente vai conseguir caminhar com isso. Apesar da divergência ideológica entre o governo Zema e o governo Lula, comparando o governo Lula com o governo Bolsonaro em termos de liberação de recursos e execução de políticas públicas, qual deles, até o momento, parece melhor na relação com o governo de Minas? Edilene, Minas sofre com uma coisa curiosa, que é muita promessa, porque tem muita coisa importante que passa por Minas Gerais, mas na hora que a gente vai fazer a contagem do que aconteceu, sempre é um pouco frustrante. Eu ainda não consegui contar as coisas, então, em termos de promessa, está bem equilibrado. Vamos ver na execução, porque nós sofremos muito com o investimento de infraestrutura ao longo dos últimos 3 governos. O governo Dilma 1 e 2, com Temer, e o governo Bolsonaro, não conseguiram levar dinheiro para a infraestrutura em Minas Gerais. Nós não temos nenhuma grande obra nos últimos 12 anos em Minas promovida pelo governo federal. Espero que essa realidade possa se alterar com o governo Lula e eu sou justo. Se o investimento vier, eu vou agradecer o investimento. Agora, se não vier, eu vou cobrar, porque eu acho que Minas Gerais merece, precisa desses investimentos e a gente prejudica outras regiões com isso, sabe? Porque você não tem como escoar produto do Nordeste para o Centro-Oeste sem passar por Minas Gerais. E você dificulta demais o escoamento do norte para o resto do país quando Minas Gerais não está bem. Então, mexer na infraestrutura de Minas, especialmente nessas 6 rodovias que a gente listou para o PAC, muda a cara da dinâmica do custo Brasil para o país inteiro. Então a gente espera que isso saia do papel. Ainda na relação com o governo federal, o governo de Minas recebeu na semana passada um ofício do Tesouro Nacional cobrando a homologação do plano de recuperação fiscal, plano que está parado na Assembleia Legislativa. O governo federal, a princípio, nessa gestão, seria contra a RRF, mas por questão protocolar cobrou o protocolo do governo de Minas, que está apertado com a Assembleia Legislativa. Como é que resolve essa conta? Eu falo que é parte do manicômio da política brasileira, né? O governo federal do PT nos manda um ofício cobrando a aprovação das leis que a gente tem dificuldade de caminhar na Assembleia por conta da esquerda, liderada pelo PT, o mesmo PT que está cobrando que a gente aprove as leis. O governo do estado considerou que foi um deboche essa cobrança ou não? Não, eu acho que é parte do processo que a cobrança vem, e mais, eu particularmente, nós concordamos com a cobrança, nós estamos atrasados mesmo, mas a gente respeita o tempo da Assembleia nessas coisas, né, Edilene? Quais são as leis que estão atrasadas para serem votadas? São basicamente 2. A autorização de adesão ao RRF, que está lá já há algum tempo, 3 anos agora, aguardando votação. Nós pedimos para desarquivar no meio do semestre passado. E também o início da discussão sobre as privatizações, que a gente resolveu começar pela apresentação da PEC para acabar com a necessidade de consulta pública para a privatização de CEMIG e Copasa. E até explicar para as pessoas que, se a gente fala em transformar a CEMIG numa corporação, nós não estamos falando em nada que prejudique Minas Gerais ou Mineiro. Primeiro que nós não estamos falando de vender a empresa. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe que o governo do estado só tem 17,5% da CEMIG. Ele não tem a maioria do capital da CEMIG. E o que a gente quer é só que, já que só tem 17,5%, a gente pare de mandar na empresa como se ela fosse do estado. Isso vai eliminar cabide de emprego, porque nunca mais vai ser negociado politicamente nenhum cargo dentro da companhia. Mas mais do que isso, porque hoje ela é muito bem gerida. Tanto é que ela dobrou o valor dela desde que começou o governo Zema, literalmente. Ela vale hoje 40 bilhões de reais, contra 18 bilhões de reais que ela valia quando o governador foi eleito. Tem lucro, tem plano de investimento, tem dinheiro, não está muito endividada, mas ela não tem velocidade. E isso não é culpa dos executivos. Ela é uma estatal. A estatal tem regras para poder fazer as coisas que fazem com que tudo seja difícil. A nossa ideia de transformar a CEMIG numa corporação é a ideia de melhorando a qualidade do serviço, sem mudar preço, porque às vezes eu vejo as pessoas falam, mas o preço vai subir, o preço da energia. Quem fixa o preço da energia é o governo federal, é o Ministério de Minas e Energia, junto com a ANEEL. Eles é que trabalham na composição do valor da energia. Não tem nenhum perigo de uma CEMIG que seja corporação sair loucamente aumentando o valor da tarifa de luz. O que a gente quer é que chegue a energia, porque eu hoje vou à UNAI, imagino que você vai me perguntar sobre isso em algum momento, mas eu sei exatamente o que eu vou ouvir de reclamação em UNAI, que está cheio de pivô, e UNAI é a cidade com a maior área irrigada do estado de Minas Gerais, é a cidade com o maior número de pivôs do país, sendo rodada à base de óleo diesel, porque a CEMIG não consegue fornecer energia elétrica para rodar um pivô.
pivô, para todo mundo entender, é o equipamento utilizado para irrigação, né? Eu que sou da agricultura. roça, para mim, pivô, todo mundo conhece, mas é claro que não, né? Então, o equipamento de irrigação, você chega numa cidade como Unaí, e você tem gente há 2, 3 anos rodando um pivô com um gerador à base de óleo diesel. Eu fui a Uberlândia no mês passado e fui para a inauguração de uma planta de beneficiamento de semente de milho, que vai processar quase 15% de todo o milho que vai ser plantado no Brasil. E eles me chamaram para apertar o botão de ligar a planta. Até um momento bonito, assim, você vê um esforço grande para conseguir pôr uma planta daquele tamanho de pé. Mas na hora que eu cheguei, eu ouvi um zumbido no fundo, sabe, Edilene? Um zzz. Eu falei, engraçado. Perguntei para o dono da empresa, falei, a planta já está ligada? Ele falou, não, o senhor é que vai ligar. Eu falei, mas e esse zumbido? Ele falou, nós estamos rodando à base de 5.000 litros de óleo diesel por dia, porque a CEMIG não consegue fazer ligação de energia aqui em Uberlândia, Edilene. Eu não estou falando num rincão, Uberlândia, segundo a maior cidade do estado. Então, assim, isso é que é desesperador. Uma lanchonete em Tuiutaba, o rapaz me disse que pediram 18 meses para fazer a ligação da eletricidade numa lanchonete. Então, assim, não dá para entender o que nós estamos vivendo dentro da CEMIG hoje. Então, tu falando disso tudo para dizer que nós temos pautas em Minas Gerais que precisam andar, não só por conta do plano de recuperação fiscal. E por isso que eu vejo com bons olhos. Você falou, você vê como deboche a cobrança feita pelo governo federal? Não. Eu vejo como uma oportunidade de dizer para as pessoas que a gente precisa avançar. E avançar passa por aprovar o plano de recuperação fiscal e começar a avançar na privatização das nossas estatais. Pelo clima, o senhor acredita na aprovação da RRF e também da PEC, que desobriga a consulta popular para privatizar estatais? Edilene, eu não gosto de fazer previsão com votação, porque eu, como fui vereador, eu sempre me sentia muito agredido quando alguém cantava o resultado antes da votação acontecer, né? Até porque quem vota são 77 deputados, não sou eu. Mas eu acho que os deputados estão sensíveis a esse problema. Eu rodo muito o estado, eu passo 2 dias por semana, pelo menos, fora de Belo Horizonte, a pedido do governador. E o que eu ouço em todas as cidades é que eles têm a exata noção do tamanho do nosso desafio. Então os prefeitos devem pressionar os deputados pela aprovação, pelo menos, dessa pauta das privatizações. Imagino que sim, e especificamente com relação à RRF, vimos esses dias até a prefeita de Contagem, que é do PT, chamando a atenção para o fato que a gente precisa avançar nessa pauta, que não tem condição a gente continuar tratando esse assunto na lógica política, ele tem que ser tratado na lógica administrativa. Agora, governador, na prática, como é que está a relação do governo com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Porque as informações que eu recebo conversando com fontes na Assembleia é que a relação está difícil por 2 motivos. Porque acordos feitos na época em que Igor Eto era secretário de governo não estão sendo cumpridos e porque deputados que ainda fazem parte da base, desde o governo passado fizeram, estão se sentindo não contemplados, porque deputados que antes eram da oposição agora são mais contemplados que eles. Essas 2 situações de fato existem. Como é que está o clima? O clima comigo melhorou muito. Eu não sei se é porque talvez eu tenha tido a oportunidade de ter um contato mais direto com os deputados. Eu hoje me encontro com o deputado quase todos os dias. Tanto com o presidente quanto com os deputados como um todo, os líderes, inclusive os deputados de oposição, a minha relação é muito melhor hoje do que foi durante o tempo que eu fui secretário-geral. Muito mais construtiva, a gente tem conseguido construir agendas e soluções em conjunto. Acho que o governador também tem estado mais próximo. Acho que não tem comparação, Edilene, o que a gente vive na Assembleia hoje em termos de condição de conversa com o que a gente vivia na legislatura passada. Agora, as coisas são no parlamento mais lentas do que o mundo exterior gostaria que elas fossem. É uma característica do parlamento brasileiro. Não é diferente do que o presidente da República está passando na relação dele com o Congresso Nacional. Esse é um novo, ou que os prefeitos das grandes cidades têm passado com as suas câmaras municipais. A gente tem assistido um empoderamento do Legislativo em relação ao Executivo muito diferente do que a gente viveu na década de 90 e nos primeiros anos dos anos 2000. A gente tem que aprender a lidar com essa nova realidade. Sobre os 2 problemas que você apontou especificamente, o governador se comprometeu com os deputados que aquilo que foi ajustado com o secretário Igor Eto de pagamentos de emendas seria feito da forma como tenha sido combinado, claro, respeitando a limitação orçamentária do Estado, que às vezes dá um ritmo para essa liberação diferente do que os deputados talvez quisessem.
mas só para a gente ter uma ideia, hoje as emendas impositivas representam mais de R$1 bilhão que são executados todos os anos de emenda dos deputados. Então, assim, ninguém tem reclamação para fazer sobre emenda impositiva que estão sendo pagas rigorosamente em dia. Não interessa se é da oposição ou da situação, a gente não atrasa pagamento de oposição, como a gente vê muitos governos fazendo, mesmo a impositiva, ele vai atrasando, né? Vamos deixar para liquidar tudo em dezembro. Não, a gente paga normalmente a de todos os deputados. Mas tem as extras, né? E nessa é uma administração de acordo com o apoio recebido no parlamento. Eu né? acho que mais do que isso, também há uma administração de acordo com a disponibilidade orçamentária. Acho que o secretário Igor talvez tenha, em algum momento, feito acordos com prazos que não são alinhados com a situação de caixa do Estado. Mas os compromissos estão sendo cumpridos, vão ser todos cumpridos. E com relação... Você me perguntou duas coisas. Contemplar os deputados que antes eram da oposição e agora essa são da é a base. dor do crescimento da base, né, Edilene? Quando nós éramos só 27 deputados na base, alguns falam 30, mas eu nunca consegui contar esses 30 que eram base no governo passado. Quando nós éramos só 27 na base no governo passado, nós tínhamos alguns guerreiros ali que foram mesmo muito leais ao governo o tempo todo. Hoje nós somos 57. Então, são 30 deputados a mais. Eu entendo que alguns dos originais 27, em alguns momentos, tenham a sensação de que eles estão recebendo a mesma atenção dos novos 30. Mas, vamos lá, gente, não é justo? Não é isso que nós estamos tentando fazer? Não é uma base mais ampliada? Do mesmo jeito que eu tenho compromissos antigos com os deputados que já eram da base, que é justo que eu cumpra, e não adianta um deputado que chegou agora querer falar, mas você está cumprindo com ele. É claro que eu estou cumprindo com ele estava comigo antes de você chegar comigo. Então, você vai entender, Edilene, esse meu exemplo, é igual quando nasce criança nova na família de alguém. Eu estou com um amigo que acabou de nascer uma bebezinha na casa dele e eu pergunto, e o Benjamin, como é que ele está vendo a chegada da Cecília? Ele fala, Matheus, ele ama a irmã dele. Até a hora que ele acha que nós estamos dando atenção demais para ela. Isso, é uma construção de uma relação de uma família muito ampliada, né, gente? Que mais que dobrou de tamanho. O senhor disse que a relação com a Assembleia, pelo menos do senhor, mudou em relação ao primeiro mandato. O que essencialmente é diferente? Primeiro porque eu tenho uma relação direta com os deputados e aí a mudança da minha posição institucional, né? Apesar do governador ter mantido a minha posição de coordenador dos secretários, né? Eu continuo sendo o secretário-geral? Na verdade, o secretário-geral hoje faz outras coisas, né? Mas ele cuida do que é a Secretaria-Geral original, né? Que é cuidar da agenda do governador, das pautas internas. Mas quem faz a articulação do secretário sou eu. Então, além de eu continuar com isso, eu passei a assumir um papel institucional, derivado até do fato de ter sido eleito, né? E isso me coloca numa relação direta com os deputados, com o presidente, com a mesa diretora e com cada um dos deputados isoladamente. Então, isso trouxe os deputados para dentro do meu gabinete, que é uma coisa que não acontecia no passado, dada a minha função. Então, eu tenho uma relação muito mais próxima. Eu diria até uma relação de amizade com vários deputados, com quem a gente aprende a conviver, inclusive com alguns que não são alinhados ideologicamente comigo em tudo. A gente começa a perceber que tem muito mais coisa em comum quando a gente entra para a pauta regional, por exemplo. Porque na hora que eu vou lá para a cidade, o que eu quero que aconteça lá e o que o deputado quer, até quando ele é de esquerda, é a mesma coisa que eu quero. Porque ele quer mais emprego, é mais renda, é uma infraestrutura melhor. E aí a gente vai discordar dos temas que são temas gerais da administração. Eu não conheço nenhum deputado da região nordeste do estado que seja contra a construção do hospital de Teófilo imagino que todos eles sejam a favor, independentemente de serem de direita ou de esquerda. E fui lá recentemente para ver a obra está muito adiantada, é a nossa obra mais adiantada de regionais, o hospital vai ser inaugurado da virada de 24 para 25, e fico feliz de ver que todo mundo quer abraçar a obra como sou, e eu até brinco, falando, não pode abraçar, todo mundo é dono de um pedacinho dessa obra. O senhor falou de emprego, tem um dado novo de pleno emprego em Minas Gerais? Eu estou bem feliz, porque a gente sempre comemorou que o governo de Minas era o governo que mais atraía empregos ao longo de todo o período do mandato Zema, né? Dos 2 mandatos. E esse dado chegou agora a 750 mil empregos gerados positivos no CAGED. Então, para quem está nos vendo entender, o CAGED mede o saldo positivo de emprego. Demiti quantos, contratei quantos, compensa uma com a outra, quanto está melhorando ou piorando. Nós estamos com um saldo positivo de 750 mil. Então, tem hoje 750 mil pessoas empregadas a mais do que tinha quando o governo começou em 2019. Mas o dado mais interessante, assim, que deixa a gente mais feliz, não é esse. É que isso fez com que Minas passasse a situação de pleno emprego na última medida, que é a medida divulgada do primeiro quadrimestre, a medida que fecha abril.
Nós estamos com 5,8% de desemprego só em Minas. Abaixo de 6% é considerado pleno emprego. Já tivemos informações que o próximo número é ainda melhor. Nós somos um dos únicos 8 estados no Brasil em situação de pleno emprego. O único do Sudeste. Então, tem muito motivo para comemorar, sabe, Edilene? E só conceitualmente, pleno emprego significa? Pleno emprego significa quem procura emprego vai encontrar o emprego num prazo de até 6 meses. É isso que é o conceito de pleno emprego que eles usam. E aí eles falam que se você tiver com desemprego superior a 6%, isso não é verdade. Tem gente que vai ficar procurando emprego muito tempo. O que a gente está tentando fazer agora, Edilene? Políticas focais de geração de emprego e qualificação de renda, melhorar a renda do trabalhador. Nós, pela primeira vez no Brasil, temos um desafio que é o desemprego, a taxa de desocupação entre jovens e idosos sempre foi um problema no Brasil. Mas é a primeira vez em que a reinserção no mercado para o idoso é mais fácil do que para o jovem. Isso nunca tinha acontecido na história brasileira. Sempre foi mais fácil para o jovem encontrar emprego do que para o idoso. O idoso sempre passou mais tempo procurando. Agora o idoso passa menos tempo procurando. Por quê? Basicamente, ao longo dos últimos 20 anos, a gente foi dificultando a condição de empregabilidade do jovem, por conta de trabalho infantil. Eu não estou criticando as regras de proteção, não, mas hoje, um menino com menos de 18 anos, ele não pode trabalhar em local úmido, ele não pode trabalhar em local quente, ele não pode trabalhar exposto ao tempo, ele não pode trabalhar em ambiente que haja manipulação de químico, ele não pode carregar peso, ele basicamente não pode fazer nada a não ser carregar papel. E não tem mais muito papel para ser carregado das empresas hoje. Então, com 18 anos, o menino sai da escola, a única coisa que ele sabe fazer bem é mexer no celular. Ele não sabe fazer mais nada bem. O Trilhas de Futuro, com 100 mil matriculados hoje em Minas Gerais, está mudando essa realidade de uma forma muito incisiva. Edilene, assim, eu fui a Patos há pouco tempo atrás, fui na inauguração de uma planta de uma empresa de painéis elétricos. E aí me falaram, tem um aluno do Trilhas aqui. Eu fui lá conversar com um rapaz, chama Igor. Falei, Igor, e aí, tá gostando do emprego novo e tal? Quanto tempo tá aqui? Ele falou, faz 6 meses. Eu falei, quanto você tá ganhando? Ele falou, 4.500, eu ganhava um salário mínimo antes trabalhando de repositor de estoque numa outra indústria, no almoxarifado. Então você imagina, o menino saiu de um salário mínimo para 4.500, multiplicou por quase 3 a renda dele. Eu falei, mudou sua vida? Ele falou, vou casar. Eu tive filho com uma moça que era minha namorada, a gente nunca teve condição de morar junto, porque eu não tinha condição de pagar a nossa casa. Então agora eu estou casando, meu filho vai morar comigo finalmente, e lá em casa meus irmãos aprenderam que estudar vale a pena, porque eu sou o primeiro que tem um emprego que ganha mais do que meu pai e minha mãe somados. E aí eu fiz a última pergunta, eu falei, como é que você achou o emprego? Ele falou, não achei não. Eu estava fazendo o curso, a empresa foi lá e contratou 20 alunos da nossa turma para a nova unidade que eles estavam abrindo. Então, esse tipo de coisa é que está mudando a cara de Minas Gerais. É por isso que quando o governador vai para a Itália, vai para a Áustria para trazer mais investimento, no fundo é essa mudança de vida que a gente está esperando ver para as pessoas ao longo dos próximos. O governador fala, né, que ele tem mais 3 anos e 3 meses para garantir que todo mineiro que queira trabalhar, consiga trabalhar. Esse último dado do Ministério do Trabalho está dizendo que a gente está indo na direção certa. Voltando um pouquinho na nossa última pergunta, você falou que tem recebido mais deputados do que no mandato anterior, até em função da mudança de cargo, de posição. O secretário de governo, que é o que lida diretamente com a Assembleia Legislativa hoje, é o Gustavo Valadares. Como é que está o Gustavo Valadares no desempenho dessa função, na avaliação do governo? Eu tenho uma visão muito positiva do Gustavo. Primeiro porque ele é um deputado com uma experiência grande de parlamento, 5 mandatos. Foi nosso líder de governo durante todo o primeiro mandato do governador, ora na liderança do bloco, ora na liderança na liderança de governo. Nem por isso foi acrítico ao governo. O Gustavo, quando precisou nos criticar, criticou publicamente, criticou em particular. Então deixou o cargo em dado momento. Então, assim, ele não é um sujeito que esteja ali para agradar. E ele tem conseguido construir um novo momento nosso da relação com o parlamento, em que os deputados se sentem até no direito de fazer ponderações mais duras, porque fazem com um colega deputado também. Isso pode causar essa sensação inicial de que a gente está discutindo muito a relação, mas na verdade nós estamos passando por uma mudança de relação de um governo Zema que era absolutamente alheio à Assembleia em 1º de janeiro de 2019, a um governo Zema que trabalha absolutamente integrado com a Assembleia, ainda que perdendo em determinados momentos, ganhando em outros, arrastando algumas discussões, mas hoje nada acontece dentro do governo sem que os deputados saibam, sem que a gente consulte, e se a gente tiver discordância, nós vamos pôr discordância na mesa e vamos ver como é que a gente sai depois dela. Gustavo é uma peça central nesse desenho. Acho que a gente veio numa evolução. Custódio foi um secretário que cumpriu o seu papel de chegada,
mas um papel que foi aperfeiçoado por Bilac. Bilac nos apresentou um mundo mais político, mas houve uma melhora considerável da relação com a Assembleia quando chega a Igoreto. E agora a chegada de Gustavo Valadares traz efetivamente os deputados para dentro do governo para a gente poder ter uma relação mais dialogada. O senhor disse que pelo menos 2 dias por semana circula o interior do estado a pedido do governador Romeu Zema. Muito tem se dito nos bastidores da política que desde o primeiro dia do mandato do senhor como vice-governador, o senhor tem feito campanha para ser governador de Minas Gerais. Como é que é essa história? O senhor de fato é um possível candidato ao governo de Minas? O Zema já disse que faz gosto que o senhor seja um candidato à sucessão dele. Como é que é essa história? Edilene, acho que a resposta... Claro, considerando que visitar o interior do estado faz parte de ser vice-governador. Parte do papel. É porque, na verdade, eu me julgo muito privilegiado de ter oportunidade de ser um vice que trabalha. Porque, normalmente, os vices são esquecidos num gabinete qualquer. O senhor não é decorativo? Eu não sou decorativo. O governador me dá muita lateralidade para trabalho. E aí eu não estou falando das viagens, eu estou falando assim, as decisões administrativas do dia a dia. O governador confia muito no meu julgamento para as coisas e, portanto, o que ele me entrega, ele acredita que eu vou devolver para ele resolvido. Então, o senhor sabe que tem uma conversa de que quando o senhor era secretário-geral, o senhor já era vice-governador. Né? Eu não sei não, porque eu acho que Paulo foi um ótimo vice-governador institucionalmente falando, mas eu sou muito mais ativo que Paulo era. E acho que a minha presença no interior somou a esse meu papel na gestão a sensibilidade de ver o problema lá na ponta. Vou te dar um caso real. No mapa do DR, não existe nenhuma cidade sem ligação asfáltica em Minas Gerais. Rodando o estado, eu descobri que tem 3 que não têm ligação asfáltica. No mapa elas têm, porque ou foram feitas obras provisórias no passado, ou foi feito o projeto, a licitação e alguma coisa deu errado. É claro que o fiscal do DR sabe que isso não é verdade, mas lá do meu gabinete em Belo Horizonte eu não sabia. O dado que eu tinha formal é que todas as cidades estavam ligadas. Então, estou pelejando esse ano para a gente terminar essas 3 ligações que não tinham sido feitas. Que eu sabia de Alagoa, que a gente já tinha começado a obra, eram 4. Esse é o tipo de coisa que você só entende na hora que você vai. Se você não estiver lá, você não entende. O dado que chega para você, ele não traz o termômetro real. É por isso que eu falo que é importante conversar com o prefeito, é importante ouvir o deputado e é importante ir no lugar. E aí eu tenho o gosto de só ir para o lugar ou para entender problema ou para entregar a solução resolvida. Eu não participo, nem o governador, de inauguração de promessa. Nós vamos fazer uma inauguração. Olha que tem 381 e 040 semana que vem, tem que estar garantido. 040 é do governo federal, né? Então assim, eu participo de cerimônia dos outros de promessa para poder cobrar depois. Mas eu fui entregar uma rodovia no Vale do Aço, ligando a 381 a 262, há 2 meses atrás. Aí me mostraram um vídeo de 3 governadores diferentes inaugurando a rodovia, que estava sem asfalto até a gente construir o asfalto. E aí nós fomos lá e inauguramos o asfalto. Eu não inaugurei obra, não. A gente faz inauguração de obra, não. Entregar o que tem que entregar. Então vai lá para tomar a cobrança, tomo muito puxão de orelha, Edilene, nessas minhas viagens pelo interior e não ligo. E o prefeito, quando é mais educado, pede desculpa antes. Quando é um mais rústico igual eu, nem desculpa ele pede. Ele já lasca a cobrança na cabeça mesmo. Mas eu acho que ele está no papel dele. Não ficar jogando confete para os outros, não. Joga confete na hora que a gente entregar o resultado e a gente está entregando. Tem 2.000 quilômetros de estrada em obra nesse momento. No estado o senhor pretende visitar os 853 municípios, conhecê-los? É uma promessa dura, né, de cumprir. Todas as regiões eu já visitei mais de uma vez nesse mandato. As nossas principais cidades, do ponto de vista de macro-regiões, todas cobertas. Mas eu tenho um mapa na minha sala com o estado como um todo. E o que eu propus para mim? Eu gostaria muito de ir a todas as cidades com mais de 30 mil habitantes. E o senhor vai pregando alfinetinho? E eu vou pregando alfinete de cores diferentes. Né? Os vermelhos são os que eu estou em débito com a cidade que eu não fui ainda. Uma notícia engraçada. A região que eu estou mais em débito com as cidades com mais de 30 mil habitantes é a região metropolitana. Eu não sei se é porque ela está perto. A gente às vezes não... Os prefeitos vêm, a gente não cuida de ir, mas é um erro, né? Eu tenho de ir. Por exemplo, Matosinhos, que é uma cidade... Eu vou a porta de Matosinhos quase toda semana, que a minha avó mora em Pedro Leopoldo. Mas não acabo de chegar em Matosinhos, eu tenho que acabar de chegar em Matosinhos, tem que rodar a cidade. Eu converso com o prefeito, entendo a realidade da cidade, mas tem que ir lá, gente. Na hora que você anda pela rua, é que você entende a cobrança que o prefeito te faz. E depois o que o senhor vai fazer com essa bagagem toda? Vai ser candidato ao governo de Minas? Edilene, é aí que eu ia falar, o governador, quando perguntam para ele sobre a presidência da República, ele dá uma resposta que é a mesma resposta. Se o governo for ruim, eu vou ter que voltar para casa e ir escondido. Então, para fazer plano de qualquer coisa, eu primeiro tenho que garantir que essa gestão seja uma gestão excepcional.
Depois disso, eu acho que o plano é que Minas continue avançando. Nós temos bons nomes. Fico feliz demais do governador dizer que fica confortável se eu for o nome. Fiquei feliz de ver o secretário da Casa Civil, né, numa entrevista como essa que nós estamos fazendo aqui há poucos dias, dizendo que o meu nome é o nome natural à sucessão do governador. Mas eu acho que isso tudo é questão de momento. Nós temos que entender o que vai acontecer em 26. 26 passa por 24. Então, para o ano que vem, eu tenho uma pretensão. A pretensão, se hoje nós temos 600 prefeitos em Minas Gerais de apoio ao governador Romeu Zema, que trabalharam por ele na eleição, eu espero que a gente tenha mais do que isso depois do resultado das eleições de 2024. Como é que o Novo vai nas eleições em Belo Horizonte? Quantos prefeitos pretende fazer em Minas Gerais na próxima eleição? Qual que é o posicionamento de vocês? Vai ter um candidato novo? Vai apoiar um candidato do grupo do Marcelo Aro de repente? Como é que vai ser? Nós temos 2 prefeitos em Minas hoje, né? O prefeito de Divinópolis e o prefeito de Patos de Minas, que são candidatos à reeleição. Nós vamos lançar candidatos em mais de 50 cidades, lançamos só não a prefeito necessariamente, né, mas candidatos em mais de 50 cidades. Na última eleição lançamos só em 5. Temos alguns prefeitos chegando, temos alguns candidatos a prefeito chegando, mas o nosso foco são os vereadores, são as câmaras de vereadores. Edilene, por quê? O Novo sofreu um baque muito grande com a perda de parte considerável da sua bancada federal. Nós saímos de 8 deputados para 3 deputados na bancada federal, e isso nos fez não cumprir cláusula de barreira e impor ao Novo uma série de restrições. Então nós temos que garantir base. Base vem da presença dos vereadores para que a população volte a perceber o Novo. E como é que vocês vão fazer? Já estamos presentes nós já temos hoje mais de 40 comissões provisórias instaladas no estado, estamos construindo isso. Belo Horizonte especificamente, que você me perguntou, acho que é uma questão ainda em aberto. Temos bons candidatos que poderiam, pelo Novo, estar representando. Quais seriam os nomes? Lucas Gonzalez e Luísa Barreto são os 2 nomes que me parecem mais óbvios, 2 nomes fortes. A Luísa está no Novo? A Luísa está sem partido, mas muito alinhada conosco. Tenho certeza que são 2 nomes que fariam todo sentido. Tem algum possível novo filiado? Acho que não. Acho que os nomes que fazem sentido para a gente nesse momento são esses 2. Matheus, precisa ser um dos 2 candidato a prefeito? Não, essa construção nós temos que fazer de acordo com o cenário que a gente colher lá na frente. Nós temos uma posição ideológica muito diferente da esquerda, e aí você me falou sobre um candidato do grupo do Marcelo Aro. Marcelo, muito próximo do prefeito Fuad nesse momento. O prefeito Fuad é uma pessoa por quem eu tenho todo carinho e respeito. Mas o prefeito Fuad tem um governo de políticas de esquerda. Mas você não acha que é só uma questão de composição no momento? Acho que a composição tem que mudar para a gente poder conversar sobre o que vai acontecer lá na frente. Então, hoje, na fotografia, eu não vejo o Novo caminhando com o Fuad, dada a configuração de gabinete do prefeito. Mas com o PP do Aro? Eu acho que é possível, mas o PP não tem candidatos colocados, né? Assim, a sua pergunta, que para mim é muito própria, também serviria para o Aro. Quem é o candidato que ele vai apoiar? Que poderia ser o Aro. Poderia ser no cenário remoto. Poderia. Que ele admitiu isso aqui na Eu não vejo o secretário se movimentando nessa direção. Até vejo ele se movimentando para participar da eleição e da gestão, mas não para ser candidato. Mas poderia. Acho que, de qualquer forma, a gente tem uma vedação a que a gente se aproxime da esquerda, especialmente porque Belo Horizonte sofre, desde a eleição de Patrus Ananias, com governos de esquerda sequenciais que não conseguiram dar resultados efetivos para Belo Horizonte, capital que mais empobrece no sul e sudeste ao longo dos últimos 20 anos. Uma cidade que perdeu completamente a sua vocação. Eu vejo o prefeito Fuad fazendo um esforço de Hércules para tentar reverter algumas situações, mas uma cidade em que empreender é difícil, em que construir é difícil. É uma cidade que está ficando cada dia mais cara para se morar, porque aprovou um plano diretor horroroso. Lutei como vereador contra o plano diretor atual o quanto pude, mas é um plano diretor que faz com que moradia em Belo Horizonte fique cada vez mais caro. É uma cidade que vai ficar pouco habitada, com habitação cara, e eu quero saber para quem que isso é bom. Impede verticalização, que é a única forma que a gente tem de baratear e diminuir logística, não permite a requalificação do centro da cidade, que é um centro cada dia mais feio, e uma cidade que tem um centro que está morrendo, como o centro de Belo Horizonte, uma cidade com muitos desafios. Então, eu não gosto de falar de Belo Horizonte não, Edilene, porque a gente governa o estado inteiro, e eu, obviamente, por ter sido vereador, tenho um apego às pautas municipais de Belo Horizonte que fazem com que eu entre para dentro delas, né? Mas eu me preocupo muito com a eleição de Belo Horizonte. Espero que a gente tenha um candidato em condições de mudar o que a cidade tem vivido ao longo dos últimos anos. Pode até ser o próprio prefeito Fuad, porque eu não estou falando das pessoas, não, estou falando do grupo que está por trás disso. Chega de Maria Caldas da vida tomando conta de Belo Horizonte. Por quê?
É porque são os antidesenvolvimento. É esse pessoal que quer andar para trás, que quer impedir que se empreenda, impedir que se construa, impedir que eu flexibilize o uso. Vamos lembrar, Edilene, que foi esse grupo que lutou para que o Uber fosse proibido em Belo Horizonte durante 3 anos no primeiro mandato do prefeito Calil. Que luta é essa? Que luta é essa na prefeitura para proibir Uber na cidade? Ao invés de pensar em regulamentar, uma forma de garantir mais segurança, para ter a lei que nós temos hoje, que não está sendo bem aplicada, foi uma luta na Câmara Municipal. Então, é uma cidade que não conseguiu fazer uma única concessão de parque. Os parques são largados, abandonados, sujos, as praças são feias. A cidade que não se jardina mais. Então, como é que a gente pode imaginar uma cidade que não consegue requalificar seus bairros, que falou em formar novas centralidades e o Barreira e Venda Nova não melhoraram nada, apesar de tudo que eles tinham, porque não tem nem investimento para garantir que a cidade não vive inundada. Então, assim, é difícil. Assim, é uma cidade anti-desenvolvimento. Belo Horizonte é hoje uma cidade anti-desenvolvimento. Já que não vai ter um alinhamento ou não deve ter um alinhamento com o grupo do FUAD, um grupo mais... Pode ter um alinhamento com o grupo do FUAD, tem que mudar o grupo do prefeito. Tô brincando, eu falo isso porque eu tenho um carinho grande pelo FUAD. Especialmente porque quando o Calil proibiu que os secretários me recebessem como vereador, ele foi um dos poucos secretários que continuou me recebendo, porque entende que era dever dele. Eu tenho uma relação muito positiva com ele, a gente tem, do governador também tem. Então eu não tenho nenhuma crítica à FUAD e ao governo dele, acho ao contrário, que ele tem tentado corrigir, mas ele ainda tem um grupo dentro da prefeitura que está ali trabalhando pelo atraso. Pode ser que tenha um alinhamento com o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve apresentar como candidato o deputado estadual Bruno Engler? Acho que está cedo para a gente fechar nomes de grupos. Eu acho que a gente tem que entender 2 coisas. Primeiro, quem são os candidatos. Segundo, qual é a viabilidade desses nomes. Nós temos nomes colocados, então temos Luísa Barreto colocada, temos Lucas Gonzalez colocado, mas há nomes interessantes. Eu acho que não tem segredo para ninguém, não tem problema eu falar do microfone da Itatiaia. A minha preferência é pessoal pelo nome do Eduardo como um player adequado, Eduardo Costa. Poderia ser pelo Partido Novo? Acho que não, mas poderia ser com apoio do Partido Novo, a depender de como as coisas se construam até lá. Acho que não, porque eu não vejo o Eduardo vindo para o Novo. O Eduardo tem críticas ao Novo e eu respeito as críticas dele. Mas isso é uma vantagem que eu acho que eu faço para dar um amadurecimento do Novo. O Novo migrou de 8 anos atrás para cá, da posição de achar que não tem jeito de construir se não for só o Novo, para a posição de que tem jeito da gente construir desde que a gente tenha um alinhamento mínimo conceitual. Eduardo é um cara que tem alinhamento com a gente, como outros nomes têm. Então, exemplo? Assim, eu acho que a gente já teve nomes no passado tão interessantes em Belo Horizonte. Eu, por exemplo, sempre votei no João Leite. Eu votei no João Leite em todas as eleições em que ele foi candidato a prefeito. É um nome muito interessante. Então tem gente, o João tem gente falando que o João pode voltar. Bom, seria um candidato. Tem uma movimentação no PSDB para isso. Que faz sentido para mim. Tem uma movimentação no PSDB para isso, tem que entender o que isso significa exatamente em termos de PSDB de Belo Horizonte, né? Mas tem nomes que eu acho que podem ainda aparecer do cenário político natural mesmo, que a gente tem que ir analisando. O senhor vê o Gabriel como possível candidato ou você acha que ele está minado nesse momento? Acho que eles têm que resolver esse problema na Câmara, né? Assim, até me perguntaram outro dia qual que é a minha opinião sobre o que está acontecendo na Câmara. Eu falo, olha, eu acompanho as brigas de Gabriel com o Marcelo desde que eles foram meus alunos. Não meti o dedo nisso quando eu era professor dos dois, não vou meter o dedo agora, né? Que eu sou vice-governador. Então, assim, se lá atrás, quando eles eram brigando por DA, eu não me envolvia, não vai ser a essa altura do campeonato como vice-governador que eu vou me envolver. Mas acho que esse assunto tem que acabar antes da gente poder falar em candidatura. Aí acaba, né? Uma hora acaba porque tem prazo. Né? E você acha que acaba com os dois juntos ou separados? Eu até disse a ambos, quando eu entendi o que estava acontecendo recentemente, que me surpreendeu, porque eu achei que eles estavam juntos. Até menos de um mês atrás. Mas a coisa está mais volátil do que eu acho que Belo Horizonte merece, né? A gente precisava voltar a discutir os assuntos de Belo Horizonte, né, gente? Porque tem cabimento a gente travar a Câmara nessa discussão infrutífera, pouco produtiva, que é a gente parar de fazer tudo para discutir só relação política. Agora, em relação ao governo de Minas, só para a gente tentar compor um cenário que possa ser o cenário de 2026, o senhor diz que só se fizer um governo excelente vai pensar nessa próxima etapa. É claro que o senhor trabalha para fazer um governo excelente, aguardando que o resultado seja muito bom.
vislumbrando essa possibilidade do senhor como candidato, o senhor teria lá no mesmo cenário, a princípio, Cleitinho, que não se sabe se é ou não candidato, se é só o republicanos, partido deles colocando. Teríamos também Nicolas Ferreira, que internamente há uma conversa de que, inclusive nós adiantamos essa informação, que pode ser candidato ao governo de Minas. Temos Marília Campos, do PT, prefeita de Contagem, e esses nomes são os que estão colocados além do senhor. Marcelo Aro seria ou não uma possibilidade? Isso seria conversado dentro do governo? Como é que o senhor se vê nesse cenário? E tem uma possibilidade de o grupo de Bolsonaro se aliar ao grupo do governador Romeu Zema para a disputa em 2026 em Minas? Edilene, eu não vou brigar por uma sucessão. Ou isso chegará naturalmente por conta do trabalho do governo, ou nós temos que encontrar quem seja capaz de responder aos anseios de Minas Gerais, porque o Estado não pode ficar dependendo de promessa de quem não consegue entregar. Então, a minha expectativa é, vamos trabalhar, e se o resultado for positivo, podemos discutir esse assunto lá na frente. Se isso não estiver fazendo sentido para a população, não vão me enxergar batalhando para arrancar essa possibilidade. O que significa que a centro-direita tem de estar reunida em torno desse projeto, sob pena dele talvez não fazer sentido para o Estado. Eu não quero perder o Estado de novo para a esquerda. Então isso para mim é muito mais importante do que ocupar uma posição pessoal. Então se tiver um nome mais competitivo, haverá uma composição. Terá o meu apoio. Eu tenho a sorte de não depender da política. Tá? Eu vivo dos meus negócios, das minhas coisas, do meu trabalho. E isso me dá a tranquilidade de entender que se o meu trabalho se encerrar com o final do mandato do governador Romeu Zema, cumprir um papel excepcional. Quantas pessoas têm a oportunidade de ser governador do Estado? E menos ainda, quantas pessoas têm a oportunidade, sendo vice-governador do Estado, ter o grau de liberdade que eu tenho para implementar aquilo que eu acredito que é melhor para o Estado, graças à confiança que o governador tem em mim. Eu acho que eu já sou muito privilegiado para querer comprar uma briga contra o interesse da população. Não vai acontecer, não. Agora eu vou fazer uma pergunta que sai um pouquinho a repórter Edilene Lopes, entra a colunista Edilene Lopes. O governador Romeu Zema tem dito, depois de ter gerado até um afastamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não seria candidato ou não pretende ser candidato à presidência da República em 2026. Na minha avaliação, o governador Romeu Zema trabalha para ser candidato à presidência da República. Se não der, será candidato ao Senado. Qual que é o real cenário do posicionamento do governador Romeu Zema hoje em relação ao pleito nacional em 2026? Edilene, eu brinco que não tem ninguém que torce mais para o governador ser candidato a presidente do que eu. Porque é a única forma de eu assumir. Se ele fosse candidato ao Senado também, mas é a única forma de eu assumir com visibilidade o governo do Estado. Então eu ficaria muito feliz, porque ele ser candidato à presidência significaria a um só tempo que o nosso governo foi bem sucedido, a ponto dele considerar que Minas é uma vitrine suficiente para mostrar para o resto do Brasil a possibilidade de uma outra construção política. Torcida não significa fato colocado politicamente. Então você me pergunta, Matheus, hoje o governador é pré-candidato? Não, não é. Porque nós temos coisa demais para passar até lá. O Novo tem um desafio enorme no ano que vem, ele tem que se viabilizar politicamente para continuar existindo na eleição de 26. O governador não parece cogitar até aqui a possibilidade de trocar de partido, o que pode ser por si só um limitador, entende, Edilene? Por isso que eu falo que 24 é um ano tão importante para a gente. Se o projeto se frustrar, eu acho muito difícil para a gente como eu e o governador se albergar em algum outro lugar. O que significa que a gente pode ter uma dificuldade de outra espécie, que a gente nem cogita aqui nessas discussões. Você fala, fazer o que com o partido se ele não conseguir se reinventar? Mudar de partido? Eu acho isso deixar tão difícil, ele se resolver. Acho isso tão difícil, porque o governador é um homem que só veio para a política quando teve uma oportunidade de ter um partido como o Novo. E eu fiquei 20 anos antes de vir para o Novo no PSDB e saí decidido que eu nunca mais passaria pelo tipo de estrutura que eu vivia ali dentro. Então, o senhor não enxerga os dois mudando de partido? Eu não vejo esse cenário. Então, por isso que eu acho que assim, nós temos um desafio interno. Mas também não vê um Novo tão competitivo a ponto de apresentar um candidato a esse cargo. Mas acho que se a gente tiver um trabalho bem feito em 24, nós podemos mostrar que o projeto é sim factível, depois de ajustes que estão sendo feitos. Eu tenho que reconhecer, o Diretório Nacional tem feito muitos ajustes. Isso significa o que na prática? No regimento? Significa, por exemplo, a gente tem uma abertura de cabeça para as coligações, porque as coligações já eram permitidas para as majoritárias, mas a gente não fazia, o governador Zema foi o primeiro. Significa também entender que trazer gente que já tem experiência política soma, não necessariamente diminui. E a gente está fazendo isso, trazendo. Os nossos prefeitos foram eleitos por outros partidos,
os de Minas, né? Vários vereadores filiando, vindo de outros partidos. A gente vai ter gente que é candidato pelo Novo, mas que foi eleito na última legislatura por outro partido. Então, acho que isso também muda. A nossa lógica sobre o uso dos rendimentos do fundo eleitoral também é uma mudança de paradigma. Vocês vão usar dinheiro do fundo agora? A gente está usando o dinheiro do rendimento, né? Mas além do rendimento, vão usar o fundo mesmo? Não, até agora só o rendimento. Mas isso já é uma... As pessoas às vezes me perguntam, mas e aí? Eu falo, gente, quando nós criamos o Novo, o fundo eleitoral, o fundo eleitoral não existia e o fundo partidário era de 600 milhões de reais por ano. No ano passado ele foi de 6 bilhões de reais. Então, assim, a regra mudou completamente. A gente passou... A gente tinha condição de competir com 600 milhões de reais por ano com o que a gente arrecada. Está difícil de competir com 6 bilhões de reais. E pode ser que isso signifique que tenha que sair mesmo, viu, Edilene? Eu termino dizendo que a minha expectativa para a próxima eleição é a gente dar uma prova de que é possível praticar uma política diferente, ainda que com concessões para o convívio com a política tradicional. Se a conclusão for que é impossível, que o Brasil está para sempre perdido no mesmo modelo político, talvez seja a hora de quem tentou fazer outra diferença, de sair da política. Para o senhor e para o governador? Essa é uma leitura minha, mas eu acho que a do governador não passa muito longe da minha, não. A gente tem que ter a demonstração de que é possível uma outra política. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Rápido, vamos lá. Bolsonaro no momento. O caso total, né? Assim, desaparecendo do cenário político. Fico até preocupado com o fato de que a gente está perdendo a condição de um diálogo mais esclarecido para ficar nessa lógica de torcida de homens. Né? Mas está em ocaso, não tenho dúvida. Lula no momento. Não está em ascensão, eu achei que estaria, da forma como se colocou. Acho que tem promessas que, se forem cumpridas, se forem implementadas, talvez volte a ser uma coisa mais próxima do que o Lula foi no passado. Ainda não é. Zema, neste momento. Uma grande esperança para os mineiros e uma coisa que me parece interessante, é uma referência fora de Minas Gerais. E acho que nós não tínhamos já há bastante tempo um mineiro que os outros olhassem e falavam, olha, que bacana esse governador de vocês. Governador, muito obrigada pela entrevista, viu? E eu que agradeço, Edilene. Sempre uma alegria estar com você. Você tem que visitar mais Belo Horizonte, Edilene. Estamos sentindo sua falta lá. Olha que beleza. Vou visitar, mas eu fico morando aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Presença hoje do vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, neste momento, governador em exercício. Abrindo o jogo, você acompanha sempre nas redes sociais da Rádio Itatiaia com os principais momentos no Dial e também no digital com matérias no nosso site itatiaia.com.br, sempre em primeira mão e em cima do fato.